Então, justificar por que aqui e não aqui, uma nova escola, um posto de saúde, por que priorizar este e não este. Isso é uma deliberação, no sentido de uma boa discussão. Perfeito. Que mecanismos da experiência democrática, o senhor se refere muito à democracia grega, que experiência da democracia da Grécia nós perdemos exatamente com a democracia moderna, embora ela estivesse, digamos, presente nas repúblicas italianas, tanto de Florença quanto da Veneza. Bem, uma primeira dimensão é a dimensão do povo na Assembleia. É difícil, nos Estados modernos, grandes, fazer uma Assembleia de todo o povo, quase impossível. Mas tinha uma outra dimensão que pode ser utilizada agora. Era o sorteio. Os gregos em Atenas, a grande maioria do personal político era designado por sorteio, não por eleição. Claro. E isso talvez podemos utilizar. Aqui, né? Então seriam três elementos, digamos, a própria Assembleia, a escolha dos dirigentes por sorteio e a escolha dos dirigentes para a eleição. Para a eleição. Na democracia moderna, só a democracia indireta, nós terminamos privilegiando a eleição. Por que o sorteio foi esquecido, contrabandeado nessa história toda? Eu acho que essa é a grande temática do livro. O principal ponto um dos capítulos é esse, o desaparecimento do sorteio na política. Por quê? É uma tese do Bernard Manin, clássica já, que o Yves trata um pouco no livro. Ele acha que a opção pela eleição foi uma opção dos melhores, da burguesia emergente, e o sorteio indicava mais a participação do povo como um todo. Perfeito. A reação contra o sorteio, que eu já fiz com vários amigos meus discutindo o livro, é que ele despolitiza a política. É essa a principal crítica, professor, o senhor que tem feito uma excursão muito significativa pela literatura. É uma possibilidade, que não seria uma boa possibilidade. Mas não é necessariamente isso que vai acontecer. O sorteio, evidentemente, quando se faz uma decisão por sorteio, tem uma certa neutralidade na decisão, porque pode ser interessante em umas ocasiões. Os povos primitivos faziam a magia, era nas entranhas do animal, depois de sacrificado, que você ia dizer, o destino, isso aqui é designado a você e não ao André, pelos deuses. E quem que vai questionar os deuses, né? A decisão humana é mais difícil, não é isso? Exato, por exemplo, para fazer uma reforma do sistema político, talvez é melhor propor a cidadãos designados por sorteio que aos próprios partidos políticos que vão ser jogadores e arbítrios no mesmo tempo. Então, neste caso, por exemplo, pode ser interessante. Claro, olha, é uma boa sugestão para nós fazermos a reforma política. E, digamos, o projeto que antecede a reforma política seria exatamente feito por júris dos cidadãos escolhidos aleatoriamente, também por representação, entre a população brasileira dos vários estados. Se nós fizermos isso, eu quase acredito que a reforma política saia nesse Brasil. Mas, no segundo bloco, nós voltamos com a análise do livro e também, digamos, com as outras propostas de revitalização da democracia. Vamos para um rápido intervalo. Em instantes, continuaremos a conversar com o professor da Universidade de Paris 8, Yves Saint-Omer, e o cientista político André Roubion. Um instante só, voltaremos já. Opinião Minas Especial está de volta. Conversamos com o professor da Universidade de Paris 8, Yves Saint-Omer, e o cientista político André Roubion. O tema da nossa conversa é representação e democracia. Nós estamos discutindo um livro recém-lançado aqui pela UFMG que chama O Poder do Povo,
júris de cidadão, sorteio e democracia participativa. Nós já deixamos no ar o segundo bloco, que nós íamos exatamente analisar, na segunda parte da entrevista, as inovações que ocorrem para dinamizar exatamente a democracia. Mas a primeira pergunta é sobre exatamente a introdução do sorteio. Como deve ser entendido a introdução do sorteio como exatamente um mecanismo de redemocratização, professor? Não se trata de passar das eleições a uma decisão... Ou da eleição. Ou da eleição só ao sorteio. É um pouco como para o orçamento participativo, que vem ademais... Em complemento das eleições. Sim. Então, tem que pluralizar a democracia e não passar de um sistema a outro. Claro. André, como é que isso se faria? Eu gostaria de dar um exemplo bem prático, Gilead, claro. Um exemplo até que eu propus aqui para a Prefeitura de Belo Horizonte. A gente teve o caso do mercado de Santa Teresa. O que aconteceu no mercado? Não sabiam o que fazer e teve 3 propostas para decidir o que nós vamos fazer com o mercado. Foi proposto uma votação digital que acabou dando um problema de fraude, etc. Foi suspenso. Foi suspenso, está em aberto. Como o sorteio poderia, como um júri de cidadão poderia resolver essa ideia? Faria-se uma amostra da sociedade, como é feito nas pesquisas de opinião, uma amostra mais reduzida. Uma pesquisa de opinião trabalha com uma amostra de 1.000 pessoas, vamos colocar uma amostra de 20 pessoas, respeitando critérios de classe social, de gênero, de idade. Ou seja, faz essa amostra com sorteio, essas pessoas são convocadas e vão debater entre elas para decidir o que vai ser feito no mercado de Santa Teresa. Claro. Elas vão ouvir, no caso eram 3 propostas, elas iam ouvir essas 3 propostas, elas iam perguntar, pedir diligências, uma viabilidade econômica, ia ter tempo para debater entre elas. Elas funcionariam muito como a semelhança do júri popular. Do júri popular. Então é o que na ciência política a gente chama de opinião esclarecida. Não é uma simples pesquisa de opinião que pega o cidadão de surpresa e ele não sabe o que responder. As pessoas debatem entre elas e aí julgam e decidem. Sim. O senhor queria complementar, professor? Sim. Você pode perguntar o porquê seria legítimo que a gente, que cidadãos, pode participar no júri popular, no tribunal popular, e julgar outro cidadão, claro. E não participar em uma júria de cidadão para um assunto como o mercado e tomar uma decisão, ou pelo menos fazer uma proposta. Eu acho, Gilead, só complementando, você falou há pouco da reforma política, não sei se o Brasil ainda está com uma maturidade cidadã, como a Europa já tem um pouco de maturidade para debater uma proposta dessa dimensão. Claro. Então, mas essas ferramentas, e no livro ele cita várias, não só o júri de cidadãos, tem uma que chama pesquisa deliberativa, que já ocorreu no Brasil, conferência de consenso, tem várias que podem ir sendo introduzidas aos poucos, um dia a gente chegar na maturidade de debater uma reforma política a partir do sorteio. Nós tivemos, à época da Constituinte, um grupo de notáveis, mas é escolhido diretamente pelo governo, pelo presidente, no caso Tancredo Neves, etc., que elaborou um projeto, mas que depois os próprios parlamentares terminaram desconhecendo, em grande parte, exatamente esse projeto. Além, então, do júri e do sorteio, que outros mecanismos nós teríamos para exatamente demonstrar os sintomas dessa revitalização política? Acho que o orçamento participativo, os conselhos também são métodos utilizados no Brasil e que interessam no mundo inteiro. Então, são também exemplos dessa tendência. O Fórum Social Mundial, que vocês também participaram diretamente, ele trabalha exatamente com essa metodologia? Do sorteio pouco, né? Não, do sorteio pouco. Mas a metodologia de uma discussão mais horizontal, na qual não tem uma cabeça que pode decidir o que é o tema principal, o que vai ser o orador, a pessoa que fala, mas workshops, ateliês, autogestidos, é uma discussão horizontal. Sim. Talvez o exemplo melhor dessa direção horizontal seja exatamente o movimento feminista.
Sim. No livro fizeram efetivamente uma revolução silenciosa, sem ter propriamente algumas lideranças, mas não tinham a cabeça